Fala pessoal, tudo bem? Mais uma devocional nosso aqui no canal. Lembrando que agora as devocionais saem na terça e na quinta-feira. E não só isso, a gente também tem o Bora Lá, que é o nosso tempo de estudo, de louvor, um pouco do que a gente já fazia no sábado, só que agora aqui no YouTube nós também temos o Cristão em 3 Pontinhos, que é um tempo nosso de entrevista e diálogo com alguns membros da nossa igreja. E não só isso, nós também temos o Perguntando, que é com o David e com o Gui, um quadro bem descontraído para a gente falar um pouco, perguntar e ver um pouco daquilo que eles têm para nos ajudar ali. O texto de hoje é um texto que marcou a minha vida e é o texto base, é o texto que baseia a missão da escola que eu estudei, o Seminário Bíblico Palavra da Vida. O texto está em Esdras, capítulo 7, versículo 10, e o texto diz o seguinte: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e a ensiná-la aos seus decretos e mandamentos aos israelitas. Esdras é um escriba da lei. O significado do nome dele diz que o Senhor o ajuda. Ele é um sacerdote enviado no meio do povo. Então, talvez a gente pense que essa decisão seja de alguém que não conhecesse tanto a lei, alguém que não tivesse tão envolvido com o que Deus estava fazendo naquele momento. Mas Esdras, mesmo conhecendo muito a palavra de Deus, mesmo conhecendo muito o Antigo Testamento, a Bíblia diz que Esdras decidiu. Aqui talvez seja o nosso primeiro ensinamento antes de partir por esses 3 verbos a seguir. Mas tudo começa com essa nossa decisão, com essa nossa disposição de coração. Esdras dispôs o coração. Esdras olhou para Deus, olhou para a sua vida e tomou uma decisão. E talvez esse seja o nosso momento também, de tomar decisões diante de Deus. De olhar para Deus e falar: Senhor, eu vou decidir, eu não vou esperar uma vontade diferente ou uma coisa meio que a gente não consegue nem medir, nem saber o que é. Não, Senhor, eu decido fazer isso diante do Senhor. Depois, Esdras decidiu a dedicar-se. Como eu já disse, Esdras já conhecia bastante, mas mesmo assim ele decide que vai se dedicar diante da lei. Nós, com os adolescentes, começamos uma leitura bíblica agora, né? Do Antigo Testamento, do Novo. A ideia é em um ano nós lermos toda a Bíblia. Se dedique a isso. Se dedique a isso. Tome essa decisão e tenha isso no seu coração, uma disposição. Faça disso um tempo precioso, dê atenção para isso. E ele decidiu dedicar-se a estudar a lei do Senhor. E não só estudar, porque você provavelmente vai começar essa leitura da Bíblia, você vai ouvir a palavra de Deus, mas você pode muito bem ouvir essa devocional, ouvir qualquer outro estudo, estudar a Bíblia, e isso não mudar nada na tua vida. Mas Esdras decidiu que ele ia estudar e que ele ia praticar. Aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus tem que ganhar vida na nossa história, tem que ganhar corpo na nossa vida, tem que mudar a nossa forma de viver diária, é uma das coisas que a gente mais repete aqui no canal. Então, que o seu estudo da palavra se torne uma prática na tua vida. Quando você aprende sobre perdão, quando você aprende sobre reconciliação, quando você aprende sobre a forma de falar, sobre um coração puro, sobre santidade, isso tem que ganhar forma, isso tem que ser a prática da nossa vida. Ele decidiu a praticar. E por último, é interessante a sequência do texto. Primeiro ele decide, depois ele se dispõe, ele estuda, ele vive e depois ele ensina. Ele decide ensinar os decretos e mandamentos aos israelitas. Então o fechamento é esse. O fechamento do texto termina com Esdras ensinando outras pessoas. Depois de dedicar, depois de viver, ele compartilha, ele transmite essa mensagem para outros. Isso aqui não é algo limitado ao ministério. Na verdade, isso aqui é uma obrigação de todo cristão. Dedicar, aprender, viver e ensinar para outros. Seja o teu irmão mais novo, seja um colega de escola, seja um colega da nossa igreja. Que você possa tomar uma decisão, aprender mais de Deus, viver e compartilhar isso com outras pessoas. Por vezes nós falamos muito de uma série de assuntos e falamos muito pouco da palavra de Deus.
Então que ela tome lugar na nossa vida, um lugar de importância e que através dela a gente possa aprender, viver e compartilhar com outros. Pessoal, forte abraço, bom restante de dia, que Deus te abençoe, tamo juntos.